por mais que ele fizesse, mais os espíritos começavam a comparecer ainda na casa dele. Então ele já fez o seguinte, ele pegou um maço de folhas, 30 folhas, já deixou escrita a oração do credo nas 30, porque eram tantos os espíritos, as situações que ele vivia, que ele já estava toda hora queimando, e os vizinhos já estavam achando alguma coisa estranha que ele estava fazendo, queimando em casa, para tentar afastar os espíritos. E é claro que isso não aconteceu. E ele vem a conhecer a doutrina espírita só quando ele tinha 17 anos de idade. Ele até lá católico, participou da cruzada eucarística, ele fez a crisma e tudo mais na igreja católica, mas já não suportando aquela aproximação, aquela convivência dos espíritos, e a ideia de que ele achava que era tudo aquilo, era uma força de Satã. Ele está apavorado e começa a conversar com os amigos, os mais próximos. E um deles frequentava um centro espírita em Niterói, o Grupo Espírita Leôncio de Vasconcelos. E esse amigo dele, José Vilaça, disse assim, mas Raul, vamos lá na casa espírita. Lá nós temos a evangelização, a juventude, e tu vai conhecer o espiritismo, ver que a mediunidade é uma coisa natural, normal, e tu vais muito bem encaminhar a tua mediunidade sem problema nenhum. Ele ficou meio suspeito desse convite, ficou cabreiro, porque para ele uma casa espírita era uma casa de magia, né? Uma casa misteriosa, ele imaginava chegar lá, as luzes quase todas apagadas, enfim, algumas magias que iam fazer lá, ele tinha medo de ir na casa espírita. Mas ele foi sendo convencido pelo amigo, pela mãe desse amigo, dizia para ele, mas Raul, tu é um rapaz muito inteligente, tu ir na casa espírita e conhecer do espiritismo, isso não vai te afetar em nada. A única coisa que pode acontecer é de tu ires até lá e não gostar. Ele, entretanto, até aquela ocasião, já tinha lido a Bíblia 3 vezes, toda ela. E uma das histórias da Bíblia que ele mais se encantava era a história de Moisés, a figura de Moisés, a missão de Moisés. E ele, quando chegou então na casa espírita, no dia 8 de abril de 1937, quando ele chegou lá, 1967. Quando ele chegou na casa espírita lá, estava o presidente da casa espírita à porta, convidou ele para entrar, levou até a sala onde estavam os jovens, apresentou para a evangelizadora e disse assim, aqui tem mais um aluno, e ele entrou. Entrou meio preocupado, sentou, viu a professora falando, deu um branco na mente dele. Aí ele diz assim que a língua dele parecia que começou a crescer dentro da boca, o peito dele começou a estufar, inflar, e dali a pouco ele começou a falar, não parava de falar. E a professora ficou encantada com tanta informação daquele jovem de 17 anos trazia de Moisés. Ela olhou e disse que até achou que ele era filho de algum pastor, alguma coisa assim, que em casa é doutrinado e sabe tanta informação, mas foi a primeira manifestação propriamente mediúnica de José Raul Teixeira nesse primeiro dia na instituição espírita. Ele sai encantado daquele encontro. Ele diz que quando saiu da instituição naquela tarde, ele já era um espírita. De lá para cá, nunca mais abandonou a doutrina espírita. Ele, em 6 meses de casa espírita, já tinha lido todas as obras da biblioteca. Era uma necessidade desse conhecimento. E quando ele disse que começou a ler as obras de Allan Kardec, quando ele terminou de ler as obras, ele disse, mas é tudo isso que eu penso. Esse homem pensa igual a mim, dizia ele. Então, de lá para cá, ele continuou o processo dele de conhecimento, de desenvolvimento da mediunidade. E ele é uma pessoa, aqueles que tiverem oportunidade de procurar, de escutar uma das suas palestras no YouTube, vão ver a facilidade com que ele expõe a doutrina espírita. Ele tem uma facilidade tão grande de se expressar, um vasto vocabulário, é um professor, vai trazendo os assuntos de forma metódica, vai nos levando a conhecer determinados pontos, os mais intrincados, talvez, da doutrina. É uma pessoa de uma facilidade, então, de expressão, pensamento ágil, e ele também, ele é uma pessoa muito querida, aqueles que chegam próximo a ele. Eu conheci ele no início dos anos 80, aqui ainda no nosso bairro Partenon, numa das casas que faz parte da União Distrital Espírita Partenon, em que naquela ocasião falou sobre a obsessão, e ali o grupo de trabalhadores espíritas dessa região já sabia do nome dele, mas ficou encantado. De lá para cá ele vinha praticamente todos os anos, no mínimo uma vez.
Para conhecimento de muitos, talvez não saibam, o Raul Teixeira chegou a fazer uma palestra espírita aqui na nossa casa. Ele fez a palestra, nós arrumamos, não tinha esse salão ainda. Ele falou aqui, nesse salãozinho aqui do lado, onde é o nosso refeitório. Ali nós acomodamos as cadeiras, ficou gente de pé pelos corredores aqui fora. E ele falou sobre Francisco de Assis. Uma experiência bonita que ele teve, naquele afã de conhecer esse grande homem. Então ele contou essa noite inteira essa experiência que ele teve em torno dessa personalidade, Francisco de Assis. E o Raul, então, é uma pessoa muito espirituosa, muito alegre, jovial, independente da idade. Teve uma ocasião aqui em Porto Alegre, das primeiras vezes que ele veio, nós convidamos para almoçar em casa. E aí, eu morava com meus pais naquela ocasião, e resolvemos fazer um churrasco para ele. Então compramos a carne, fizemos o fogo, e veio muitos convidados. Vieram outras pessoas do movimento espírita, foram junto. E aí nós começamos a assar a carne, botei bastante carvão para não ter perigo da carne não ficar assada antes do tempo, de terminar o carvão a gente não assar a carne, então a gente com medo botei muito carvão. Só que quando comecei a assar a carne, começou a cair a gordura da carne e levantar aquelas labaredas. E eu não tinha mais espaço para levantar a carne do fogo. Disse, o que eu vou fazer? Disse, olha, peguei uma garrafa PET, enchi d'água e a labareda se levantava, dele água lá para dentro, e dele água lá para dentro, e dele água lá para dentro. Ele só olhando aquilo. Quando ele terminou de comer, disse assim, olha, maravilhoso o teu churrasco, mas eu quero destacar uma coisa. Eu disse, o que é, Raul? É a primeira pessoa que eu conheço no mundo que faz churrasco com água. Tu consegue assar churrasco com água, diz ele. Até hoje ele fala disso quando encontra, quando a gente se encontra. É uma pessoa assim muito espirituosa. Deixa a gente sempre muito bem, acolhedora, afável, uma pessoa atenciosa. E a gente sabe o quanto esses oradores que andam pelo Brasil inteiro sofrem uma série de situações que a gente não tem a mínima ideia. A gente acha que a pessoa é muito boa, cheia de glamour, onde vai as pessoas adoram, tem aquele séquito de seguidores, vão atrás, conversam com ele, abraçam, querem bem ele, mas não sabem das dificuldades e das situações pelas quais eles passam. Quero contar duas bem rápidas aqui, situações. Uma é com relação à alimentação, como aconteceu aqui no Sul. Ele veio uma das primeiras vezes na região da Serra, e quando eles saíram para jantar, a anfitriã serviu para ele suco de uva e pizza. Então ele comeu, ela perguntou se ele havia gostado do cardápio, havia gostado do suco de uva. Ele disse, adorei o suco de uva, muito boa a pizza, gostaste mesmo, Raul? Gostei. Só queria fazer uma série de palestras aqui na região. Como era a primeira vez praticamente que ele estava indo nesses outros lugares, as pessoas que iam receber ele na cidade seguinte ligavam para os confrades da cidade onde ele tinha estado para perguntar quais eram, talvez, as manias, os gostos dele. Perguntavam para eles, então perguntou para essa senhora, vem cá, o que ele gosta de comer? Ele diz, olha, ele comeu aqui pizza e suco de uva, adorou. Ah, boa ideia. Chegou no segundo lugar, fez a palestra, terminou, que tinha pizza e suco de uva. No terceiro município, a mesma coisa, ligou para essa do segundo, disse, olha, adora pizza e suco de uva. Ele foi o tempo inteiro falando e comendo pizza de uva. E uma outra situação, tanto mais essa bem constrangedora, as pessoas que gostam muito de receber esses oradores, fazem até mesmo, às vezes, nas casas espíritas que vão acolher, quase que tentam fazer jogar no palito, para o ímpar, para ver quem fica, porque são muitas as vezes as pessoas que querem receber ele nas suas casas. E aconteceu numa situação que ele chegou numa casa, quando ele chegou lá, essa pessoa disse para ele assim, essa senhora, diz, olha Raul, tu nem sabes o quanto eu orei que tu viesse aqui em casa, fiz de tudo para tu ficar aqui, doutrinei o pessoal lá do centro espírita, porque na realidade precisava que tu viesse aqui, porque eu tenho um filho com um problema, ele é alcoolista, e tenho certeza que se tu conversar com ele, tu vai fazer com que ele deixe do vício da bebida.
Olha só o que é o constrangimento que essas pessoas passam. E aí, nessa situação, ele estava lá conversando com ela. Daí a pouco ele ouve um barulho de chave na porta, vai olhar, era o filho dessa senhora. Ela disse assim: vem cá, meu filho, vem cá que eu vou te apresentar o Raul Teixeira, aquele que eu te falei. Ela até tinha advertido ele que o Raul ia lá, qual era o objetivo. Quando o Raul cumprimenta ele, ele diz assim: eu já sei por que a mãe pediu que tu viesse aqui, tu vai me doutrinar para eu não beber mais, não é mesmo? Ele olhou, um sorriso amarelo, meio sem jeito, e diz assim: mas eu vou te dizer uma coisa, disse o rapaz para ele. Tu sabia que Jesus bebia? Ele olhou e sorriu, assim: não é possível, eu já li a Bíblia várias vezes, o Novo Testamento todo, de trás para frente, de frente para trás, não tem uma linha no Novo Testamento que fale que Jesus tenha bebido. Ele olhou, deu um sorriso, assim: eu estou vendo que tu não sabe, mas vou te dizer, Jesus bebeu e muito já. Aí Raul riu mesmo, ele disse: senhora, não foi nem preciso eu tentar puxar ele para dentro do Evangelho, para a gente conversar dentro do Evangelho, mais fácil do que eu imaginava. E ele diz assim: mas pelo visto tu não está sabendo, mas eu vou te ensinar, Raul, diz ele. Não tem uma passagem no Evangelho que fala que Jesus estava numa bodas de casamento? Sim, estava. Não faltou vinho nesse casamento lá? Faltou. O que Jesus fez? Ele não pegou água, vasilhas d'água e transformou a água em vinho? Foi. Pois é. Pois nesse dia ele bebeu tanto, mais tanto, porque logo depois chegaram a mãe dele, os irmãos dele, e foi para a porta assim: quem são meus irmãos, quem é minha mãe? De tanto que bebeu. Olha o constrangimento que passa as criaturas, né? Então, veja, a gente acha que é simples, mas vão passando. Isso aí ele vai amontoando casos de coisas que acontecem com eles. E com relação à mediunidade dele também, era uma mediunidade que ela foi desde muito cedo, como a gente viu, mas ele passou por situações, por apertos dentro da área de mediunidade. Teve um certo período que ele ficou 30 dias e noites sem dormir, por causa de um trabalho que se fazia na casa espírita, de um atendimento num processo desobsessivo, sério, e que os espíritos envolviam ele durante o dia, para cercar ele de incômodos e situações, para que ele não dormisse. Criaram conseguiram ter acesso até mesmo à estrutura física. Ele teve um problema estomacal por causa disso, por cansaço, fadiga, e os espíritos influenciando ele de não conseguir dormir as noites, de tamanha era a influência espiritual por causa disso. Somente depois ele foi ao encontro do Divaldo, uma ocasião lá em Salvador. Aí o Divaldo identificou, fizeram todo um tratamento, ele teve assistência, orientação de Bezerra de Menezes com relação à medicação a tomar, enfim, isso foi cedendo. Mas isso é quase que permanente naqueles que se destinam a divulgar o bem, a fazer o amor. Encontram resistência daqueles espíritos esclarecidos que querem procurar demover as pessoas disso. Teve um determinado momento da atividade mediúnica dele, ele que tinha dúvidas, até mesmo se todas as manifestações que ele recebia era fruto da mediunidade mesmo, ou se era dele. Todo aquele pequeno receio que tem todo médium iniciante, que não sabe se a manifestação que vai dar é a sua mesmo, é anímica ou mediúnica, ele também ficou nesta dúvida de hoje: eu não vou dar nenhuma passividade, nenhum meu. E ele foi para uma noite para o trabalho, convicto de não deixar nenhum espírito se manifestar através da sua mediunidade. Mas ele disse que daí esta noite começou a acontecer algo e sentiu os pés gelados. O peito, ele começou a ter uma dor de cabeça, uma tontura, e daí a pouco ele começou a falar em latim. Latim. E o mais interessante é que nesse dia, o coordenador dos trabalhos mediúnicos era um professor da universidade que estava acontecendo. Sabia qual era a mensagem que estava sendo passada, porém o latim é como se fosse uma tradução simultânea. E ele nunca havia aprendido latim, pelo menos nesta vida. E isso então, para ele, vai indo com vários trabalhos no Brasil inteiro, divulgando a doutrina espírita. Quando em abril de 1986, ele sofre um acidente. Lá,
ele estava por volta de 36. Quando chegou aos 36, eu gostaria que tu fizesse 3 palestras num dia, em 3 cidades diferentes. Uma palestra às 9 da manhã, outra às 3 da tarde, a outra às 19h30. A palestra das 19h30, eles iriam inaugurar uma unidade regional espírita, no município de Cáceres, em Mato Grosso. Raul ficou na dúvida, 3 palestras no mesmo dia, viagem, deslocamento entre uma e outra, isso é muito cansativo, ele estava pronto de recusar, até que o mentor espiritual dele, que é Camilo, que apareceu para ele em março de 1976, 74 pela primeira vez, o Camilo disse para ele: Raul, aceita a oportunidade de tu te despedir aqui na terra de alguns teus amigos. Ele viu aquilo, achou estranho, aceitou o convite, marcou para abril de 1986. Quando chegou na véspera da viagem lá, ele disse que estava arrumando todas as coisas lá, e disse que começou a bater nele uma saudade de tudo, como ele se estivesse se despedindo da sua própria casa, dos seus objetos, do seu lar. Cada objeto que ele pegava, ele disse que era tomado de emoção, colocava na mala, aquilo parecia que os outros que iam ficar em casa, ele estava se despedindo. Ele disse uma sensação muito estranha. Mas enfim, fiz a mala, arrumei, cheguei até no Mato Grosso. As pessoas me receberam lá e desde o primeiro momento que eu chego lá, eu abraço os amigos, os confrades de lá e estou muito emotivo. Faço a primeira palestra na sexta de noite, no sábado falo de Jesus, tenho que me cuidar para não me comover durante a palestra, os amigos por volta, e no domingo começam aquelas 3 palestras. Fez a palestra da manhã, muito comovido ainda, chegou na palestra da tarde, fez a palestra, depois foi a um lanche na casa de algum dos confrades, e quando eles vão no carro para arrumar para a palestra da noite numa outra cidade, na cidade de Cáceres, ele entra primeiro dentro do carro e se posiciona atrás da motorista. Antes dos outros companheiros entrar no carro, apareceram amigos que não estavam com eles na hora do lanche e queriam dar um abraço no Raul para se despedir dele. Ele teve que sair do carro, abraçou essas pessoas, ficou mais um pouco lá, e quando ele foi entrar, esse Luiz Assad, que havia feito para ele, entrou primeiro, no mesmo lugar ele iria sentar. Ele sentou no meio, um companheiro à sua esquerda, e 2 amigos na frente, conduziram eles até a cidade de Cáceres. No meio do percurso até essa outra cidade, em determinado momento, uma caminhonete avança na contramão para ultrapassar um caminhão, e a motorista daqui percebe que esta caminhonete não vai vencer a distância até ultrapassar. Eles que estavam atrás gritaram alertando ela, e ela faz uma manobra então para desviar daquela caminhonete que vinha na direção dela. Entretanto, não deu tempo. A caminhonete bateu na porta traseira esquerda, bem atrás da motorista, atingindo de cheio o amigo Luiz Assad que estava do lado. Batendo nesta caminhonete, ela capotou por 3 vezes e ficou com as rodas para cima. Entretanto, ele relata o seguinte, que durante esse movimento do carro, de tombamento do carro, ele se sentia envolvido por uma grande bolha de proteção. É como se ele estivesse dentro de algum lugar, com essa resistência impedindo que ele sofresse qualquer traumatismo. Quando o carro terminou e parou com as rodas para cima, ele conseguiu sair do carro, não tinha um único arranhão no corpo, o carro todo arrebentado, nem marcas, pingos de sangue dos amigos da volta. E quando ele vai ajudar a tirar o Luiz Assad de dentro do carro, ele percebe que ele já havia desencarnado. Aquele amigo que havia sentado ao seu lado, no lugar que ele ocuparia, e o amigo desencarnou. E ele começa a fazer a oração para que a espiritualidade pudesse dar seguimento àquele processo de desligamento do corpo pelaquela fatalidade. Nesta ocasião ele diz que vê a mãe dele chegando, que havia desencarnado quando ele tinha 4 anos de idade, porém em razão da mediunidade, seguidamente ele comunicava-se com ela, e ela chega até ele e diz assim, a Benedita Maria da Conceição, diz assim, meu filho,
tu irias desencarnar neste acidente. Entretanto, por tudo aquilo que tu vens fazendo na tua vida até então, eu roguei aos seres do mais alto para que concedesse a oportunidade de tu continuares realizando o teu trabalho, que vem realizando a contento e com felicidade. Para que tu continues, meu filho, foi-te dada uma moratória. Ele ficou impressionado com aquilo. Foi-me dada uma moratória e ele ficou perturbado com aquela situação. E na próxima ocasião em que Valdo Pereira estava no Rio de Janeiro, ele foi até o Divaldo para conversar com ele, para verificar se era verdadeiro isso, qual é a informação que Divaldo tinha também. Quando Divaldo encontra ele, chama ele e diz assim: meu querido, tu passaste por uma, né? Era para tu ter desencarnado dia tal, e ele conta detalhes do Divaldo que aconteceu com ele. Eu estava em Salvador, Joana de Ângeles entrou no meu gabinete e disse assim: olha, aconteceu agora um fato muito inusitado. Em razão da intervenção da mãe do Raul, ela solicitou aos mentores maiores que Raul permanecesse, porque o projeto inicial era que ele desencarnaria ali, com 36 anos de idade. E voltaria um tempo depois para a atividade de trabalho. Mas em razão da forma como ele vem desempenhando o trabalho, com vigor, com alegria, com energia, viram que poderia estender-se um pouco mais. Então foi dada a ti, meu querido, disse o Divaldo, uma moratória. Aí ele disse assim: eu só não sei se te parabenizo ou choro por ti. Porque geralmente essas moratórias vêm acompanhadas de muito sacrifício, de muita dedicação. Uma moratória dessas não é para a gente ficar viajando o mundo, né? De lazer aqui nesse mundo, não. E aí, a programação da existência do Raul nessa, um pouquinho de alteração. E então, a elaborar desse segmento de atividades, é a partir de 35 obras mediúnicas. É a partir de 45 do plano do Remanso Fraterno em Niterói, que não tinha se dado a acontecer. Só aconteceu em 1988, quando compraram o terreno, e depois, com o tempo, foram construindo toda a instituição para atender essas 250 crianças. Então esse é o nosso querido Raul Teixeira. No capítulo 11, versículo 41, ele diz assim: dai antes a esmola daquilo que tendes. Dai antes esmola daquilo que tendes. É importante a gente separar aquilo que nós detemos daquilo que nós temos. Eu detenho esse relógio, eu detenho esta roupa, por um certo, a casa que eu moro não é minha, por mais que eu já tenha pago todas as prestações e me julgue possuidor dela, eu sou detentor. Mas, dai antes a sua alma. Que a gente possa, então, esse mês, homenagear esse querido homem, esse querido divulgador da doutrina espírita, compreendendo um pouco mais da sua mensagem em suas obras. Muito obrigado. Alguns avisos. No próximo domingo agora, dia 8, a casa realiza o seu almoço. Estão todos convidados, ainda temos convites na secretaria. O valor é R$ 25. E além de confraternizarmos, aqueles que vêm estão auxiliando a casa também nas suas atividades. Sem ser esse domingo, próximo, no dia 15 de outubro, vai acontecer um encontro das casas espíritas da UD Partenon, com o tema Convivência e Integração, das 8h30 às 12h15, e todos estão convidados, acesso pela página da UD para se inscrever no Facebook. O livro do Clube do Livro já se encontra à disposição, que é Fé na Vida, do Carlos Eduardo Durante. Quem já
faz parte, pode pegar na livraria, e quem quiser fazer parte pode se associar pelo valor de R$20, adquirindo uma obra a cada mês. Convidamos os trabalhadores a se dirigir